todos quem está entrando. Vamos aguardar o Instagram entregar essa live que é importante. Boa noite. O que eu vou trazer para nós? Por que eu resolvi fazer assim essa live de última hora? Porque tem muitas pessoas me chamando no direct para saber como é o curso, o que é que nós vamos ter no curso, o que é que você vai aprender no curso. Então, na realidade é uma especialização, né? Uma especialização que vai ter certificado sim. Mas o certificado nem é tanto tão importante. O mais importante é a transformação que essa especialização vai causar na vida de você, cuidador ou familiar, que vier comigo no Alzheimer Além do Óbvio. Vamos transformar vidas, vamos tornar o dia a dia dos idosos com Alzheimer do familiar mais leve. É possível sim cuidar com mais leveza, é possível sim transformar a realidade de um idoso que tem Alzheimer. Então, eu vou aqui passar para vocês, eu vou dividir em 3 aulas. Será uma hoje, outra amanhã e outra na quinta. Para eu passar, pontuar para vocês os pontos principais que nós vamos aprender, que eu vou ensinar para vocês a realmente, quando vocês forem convocados, chamados para estar aí atendendo idosos, né, que têm Alzheimer. Eu costumo falar o seguinte: por que Alzheimer é além do óbvio, Cileda? Vocês concordam que o óbvio todo mundo já sabe? O que é Alzheimer? É uma doença degenerativa e progressiva que afeta a mente, que afeta a cognição da pessoa que é acometida por Alzheimer. Isso todos nós já sabemos, que tem a fase do início, depois tem a fase da agressividade, depois tem a fase que a pessoa para suas faculdades de parar de andar, de comer, ficar acamado. Isso também nós já sabemos. Mas o dia a dia de um cuidador que decide cuidar de um idoso com Alzheimer, isso ninguém fala, não nos prepara, porque de fato, quando nós somos chamados para adentrar naquela família de um idoso com Alzheimer, que nós chegamos lá, nos deparamos com aquela realidade que quando nós não demandamos de conhecimento da técnica certa, não conhecemos a doença, ficamos impactados, estagnados, sem saber o que fazer. E eu não desejo isso para vocês. O que eu vou passar para vocês nesse período é somente tudo o que nós, cuidadores de idosos, enfrentamos, nos deparamos na hora que nós adentramos nesse lar que tem um idoso com a demência do Alzheimer. Alzheimer não é o fim, é o início de nova vida, novas maneiras, novas ações. Então, tudo que ele for fazer a partir daquele momento do diagnóstico com Alzheimer, tudo será novo, terá que fazer de novas maneiras, de novas formas, porque a forma que ele era habituado, ele não mais consegue. Então, para te ajudar nessa realidade que eu decidi criar essa especialização com base nos meus conhecimentos, que eu sou especialista na demência do Alzheimer, já atendi todas as fases do Alzheimer, vivo estudando sobre a doença e eu vi essa necessidade de colocar cuidadores mais preparados, que realmente chega naquele lá e sabe lidar com todas as fases. Então, quando nós cuidadores temos esse entendimento, olha, eu falo para vocês, o medo, ele vai existir em algum momento, mas você vai pegar esse medo e vai deixar ele lá no cantinho e dizer, opa, aqui eu sei, aqui eu estudei para isso, aqui eu tenho as técnicas certas para estar intervindo nessa nova fase, nessa nova patologia, nessa família, nesse lar, e aí você será muito bem-vindo naquela residência. Então, eu vou pontuar para vocês o que nós vamos ver dentro dessa especialização. Por que é importante? O que vai diferenciar a minha vida? Então, quando nós somos chamados, né, para adentrar na residência, devemos saber que ali tudo será diferente, a partir dali. E uma coisa eu falo para vocês sem medo de errar. O que
você vai aprender a partir dessa especialização Alzheimer, além do óbvio? Você vai aprender neste curso o seguinte: transformar vidas. Transformar vidas cuidando, porque nós somos um ser de transformação. Quando nós adentramos naquela residência, que lidamos com aquela situação, que você tem o entendimento, que você estudou, se especializou, você vai falar: aqui eu consigo fazer de forma que venha melhorar aquele dia a dia, aquela rotina, aquela forma mais agitada. Na maioria das vezes o familiar também está mais adoecido do que o idoso. E você consegue sim entrar naquela família e transformar aquele contexto, tornar aquele dia a dia mais leve. Porque numa residência que tem Alzheimer, tudo é mais difícil. As pessoas tendem a ficar estressadas porque muda direto aquele contexto. O idoso fica agressivo, o idoso chora, o idoso não dorme, o idoso não toma medicação. E tudo isso são desafios que quem não está preparado não consegue lidar. Por isso que eu criei essa especialização. Então, depois dessa especialização, nunca mais você vai ficar sem um atendimento particular que te pague bem, porque você vai demandar de conhecimento para transformar aquela realidade. E quando você for chamado, você vai falar para o familiar como que você vai mudar aquela realidade, como que você vai ajudar aquele idoso, como que você vai estar intervindo naquele momento. Você tem capacidade para isso porque você estudou, se especializou e aprendeu passo a passo aqui na especialização Alzheimer, além do óbvio. Você vai aprender nessa especialização a como acalmar um idoso. Vocês sabem sobre a síndrome do pôr do sol? Vocês sabem transformar um idoso agressivo naquela hora que ele está agressivo, para ele se acalmar, para ele se tranquilizar, para ele não se desesperar, para ele não ter medo, porque o idoso com Alzheimer, ele tem medo sim, ele tem seus anseios, ele tem medo de ficar sozinho, ele tem medo do escuro, então muitas das vezes ele vai ficar choroso, ele vai ficar agressivo, vai querer ir para casa, chama para ir para casa direto. E o que é que você vai fazer? Você sabe intervir nessa hora? Então, a especialização vai te ajudar nesse ponto. Depois da especialização, as famílias vão te desejar, porque você vai ser um vetor de transformação. Elas vão querer você por perto porque você acalma, você transforma, você cuida, você faz o idoso sorrir. Contigo ele se alimenta, toma banho, toma medicação. Terá dias que será mais difícil ainda, mas falo. Quando nós demandamos das técnicas certas e dos conhecimentos certos, isso é possível. Um dia de cada vez. Muitas das vezes você vai precisar viver aí as 4 fases num dia só. E tá tudo certo, é uma doença. A proposta da especialização realmente é tornar você uma cuidadora que não tem medo. Não tem medo de atender um idoso com Alzheimer, agressivo, agitado, acamado, já na fase que não deglute mais, que tudo você tem que fazer. Então, seja um cuidador que demanda das técnicas certas para estar ali, adentrando nessa residência, sabendo se posicionar, sabendo fazer, sabendo transformar. A vida continua ali sobre novas formas, novas visões, uma nova ótica de enxergar, o fazer. Às vezes, um simples fato, um simples tomar banho, uma simples medicação torna-se algo que precisamos ali, às vezes, até de horas para estar conseguindo fazer isso. As pessoas que estão entrando aqui, sejam bem-vindas. O Luiz, a Natália, a Mariana, o WA Cuidador, Cícera, Jana Júlia, KP Cuidados, Jana Ju, Deise, olha só, todo mundo entrando, sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? Josiane, podem fazer perguntas, tá? Então agora eu vou colocar para vocês alguns pontos. Hoje eu vou falar sobre o que vocês vão aprender, o que nós vamos estudar durante esse período que nós vamos ficar na especialização, que vai mudar a sua vida, que vai transformar a sua visão sobre ser cuidadora. Quando nós demandamos de conhecimento, que nós realmente nos posicionamos ali, nós vamos sim ser uma cuidadora em excelência, uma cuidadora de sucesso, ó, profissional. Estou aqui com a minha blusa, ó,
cuidadora profissional, nós somos seres importantes, seres de transformação. E é isso que eu quero passar para vocês. E no final do curso eu vou deixar uma aula bônus ensinando vocês sobre postura profissional, mudança de mentalidade, como você ser realmente, chegar naquela casa e fechar aquele contrato fazendo uma entrevista transformadora. E aí ninguém vai dizer não para você. Vai ser aquela chavinha que vai virar na sua mente, que vai transformar a sua vida. Então, bora lá, sem mais delongas, eu vou aqui pontuar para vocês, tá bom? O que nós vamos estudar aí nesse tempo que nós vamos passar juntas na especialização Alzheimer além do óbvio. O óbvio todo mundo já conhece, nós vamos pro que não é óbvio, que as pessoas não nos ensinam no dia a dia do cuidado, no dia a dia da transformação, no dia a dia ali pegando na mão e realmente tornando aquele dia mais leve. É possível sim cuidar do Alzheimer com leveza e eu vou te ensinar. A partir do momento que nós decidimos estudar sobre idoso, sobre as patologias, sobre cuidar de um idoso, nós devemos entender sobre o processo do envelhecimento. Porque é a fase que tudo muda, as doenças ficam mais corriqueiras, aparecem as doenças crônicas, como que nós vamos poder estar ajudando esse idoso no dia a dia, na deambulação dele. Nós sabemos que o corpo vai ficando mais enfraquecido, então nós vamos estudar sobre o envelhecimento, vamos estudar sobre demência. Então, demência é algo que mexe com a cognição, é uma doença, é uma patologia que vai mexer aí com a cognição do idoso. Então, existem as demências e o médico especialista, que é um neurologista, um psiquiatra ou um geriatra, que vai diagnosticar. Eles é quem tem a incumbência de diagnosticar qual é ali a demência. Pode ser demência de Alzheimer, demência de Lewy, demência frontotemporal, demência vascular, Parkinson. Então, tem aí esse contexto dessas demências. Nós vamos estudar também sobre essas demências. Demências vezes Alzheimer. Todas têm características muito iguais, porém cada uma tem a sua peculiaridade. Todas mexem com a parte de cognição, é tanto que em alguns casos elas são conhecidas no iniciozinho, principalmente quando a família tem dificuldade de reconhecer, ela é tida como um declínio cognitivo, ou seja, vai perdendo ali as faculdades mentais, de se perder, de trocar palavras, de não ter uma ordem na hora que começa a conversar, se esquecer de compromissos que não devem ser esquecidos. Então, tudo isso, nós vamos ver a diferença entre demências e Alzheimer. E vamos entender sobre o início da demência de Alzheimer, sobre o processo do início da descoberta, os estudos, há quantas anos de estudo, medicação, o que a medicina está fazendo, a ciência está fazendo para estar aí ajudando esses idosos que têm Alzheimer, que nós sabemos que não tem cura, ainda não tem cura. Tem medicações em teste, tem vacinas em teste, então curar mesmo não tem. O que existe hoje são medicação que desacelera o avanço da doença. Nós vamos conhecer os 10 pilares para você cuidar de um idoso com Alzheimer. Esses 10 pilares são meus, desenvolvidos por mim ao longo da minha vida, ao longo da minha trajetória enquanto cuidadora de idosos. Mas para ser excelência em cuidar de um idoso com Alzheimer, eu criei 10 pilares que vai te tornar a cuidadora. A pessoa que vai transformar a vida de qualquer família que tenha um idoso com Alzheimer naquele contexto. Primeiro é GG, gostar de cuidar. Se você gosta de cuidar, você aprende, você estuda, você se especializa, você faz cursos, você está sempre atenada com o que está acontecendo no mercado hoje em dia em relação aos idosos. Porque precisa estudar sim. São vidas que estão ali sobre nossos cuidados, sobre o seu manejo diário. É medicação, é banho, então tudo isso exige que pelo menos você estude para você saber o nome da medicação,
saber que deve ser feito ali de acordo com como o médico manda, saber aferir os sinais vitais. Então, estudar é fundamental. E para ser fundamental, você precisa desse primeiro pilar, que é GG, gostar de gente. Se você gosta de gente, você já tem aí um pezinho para ser uma cuidadora diferenciada, uma cuidadora de sucesso. O segundo pilar é estudar sobre os assuntos pertinentes ao envelhecimento da pessoa com Alzheimer. Então, quando você decide cuidar de um idoso com Alzheimer, você deve realmente estudar. Quando eu falo estudar, gente, não é pegar uma apostila, ir lá no YouTube, ver qualquer coisa, não. É estudar a fundo sobre o processo da doença, como que ela inicia aí, a partir dos primeiros sinais, como que ela vai evoluindo, o que ela vai afetando, até onde ela vai chegar, como que isso vai transformando aquela realidade, o contexto daquele idoso. Quando você estuda sobre isso, só em você olhar, no dia que você chega ali, você já se antecipa aos problemas, porque quando nós estudamos, nós nos antecipamos. Eu costumo falar que existe a fase agressiva, a fase da síndrome do pôr do sol, que é uma situação que deixa o idoso muito agitado, com vários sintomas de tudo de uma vez, de choro, de medo, de ansiedade. E quando nós estudamos, nós já sabemos, então nós vamos nos antecipar ali aquele problema, aquela situação. O quarto pilar é amor. Você precisa sim ter amor. Cuidar com amor. Não é cuidar por amor. Não, você vai cuidar com amor. Você cuidando com amor, você faz o que precisa ser feito. Quando você cuida com amor, você tem que fazer um jeito, criar um jeito, uma estratégia para ele tomar aquela medicação. Porque você entende que se ele não tomar, vai piorar aquele contexto. Então, isso é cuidar com amor. É fazer para que o idoso fique melhor. E não deixar de fazer porque ele não quer, porque isso vai judiar dele. Não, então, existe essa diferença, cuidar com amor e cuidar por amor. Então, vamos cuidar com amor daquele idoso. Paciência. Gente, para cuidar de um idoso com a demência do Alzheimer, nós devemos ter paciência. Devemos ter, assim, todo um tempo para a gente estudar aquele contexto, naquele momento daquela agressão, daquele momento que tudo vira ponta cabeça, e ter a paciência de ir lá com calma, falando baixo, transformando, levando ele, insistindo, acalmando, então respondendo 1000 vezes se for preciso, a mesma coisa, mas com paciência você consegue. Empatia. Se coloque no lugar do idoso. Ali não é ele, não é porque ele quer, ali é uma doença. Então, quando você tendo a empatia, você vai cuidar dele do mesmo jeito que você queria que cuidassem de você, que cuidasse de um ente querido seu. Resiliência. Quem sabe o que é resiliência? Resiliência é você refazer todos os dias, é você fazer hoje e aí não deu certo, amanhã faz de novo e recria e refaz. Então é fazer todos os dias o que precisa ser feito. Ah, Cileuna, mas eu fui dar banho no idoso, ele me empurrou, ele bateu em mim. Primeiro que é como eu falei, quando você estuda, você se antecipa. Quando você vê que o idoso está agressivo, você vai se antecipar. Você vai ofertar segurança para você e para ele, concordam? Então, essa resiliência te ajuda a todos os dias fazer o que precisa ser feito. Posicionamento profissional. Esteja no controle da situação. Vocês têm que entender que nós, cuidadores, quando somos chamados para cuidar de um idoso, estamos falando aqui da demência do Alzheimer. Então, nós é quem devemos ter o controle da situação. E como que você vai ter o controle? É estudando, se especializando, sabendo que naquele momento, daquela agitação, você sabe fazer daquele outro jeito, da outra forma, criar novas estratégias, novas maneiras, novas formas. Então, seja esse cuidador que tem esse posicionamento. Não, aqui eu estou no controle. Aqui não é a família que vai chegar e vai dizer:
olha, vamos dar o banho tal hora, vamos dar essa medicação, mudar de horário. Ah, deixa ele dormir mais um pouco. Não, você é quem está no controle. E quando você tem isso sobre o seu momento ali no seu plantão, você vai trilhar um caminho de sucesso. Porque você vai criar uma rotina para o idoso, você vai fazer o diário do idoso, você vai ter horário para tudo. E quando você faz isso, você tem o controle da situação. Você vai saber ali a hora que ele fica mais agitado. Não pode ser na hora do banho. Então, você ali nesse contexto diário vai vendo como é a evolução daquele processo, como que ele se comporta todas as horas do dia, e você vai ter a sabedoria sobre o seu controle para resolver aquela situação. O nono é manter o controle da situação, seja ela qual for. É isso que eu falei. Quando você tem o controle, então de repente o idoso precisa ir no PS, às vezes está, vamos dizer, com infecção. Às vezes você vê que aquela irritabilidade, aquele contexto de agressividade está diferente. E aí quando você tem esse controle, você vai saber exatamente o que precisa ser feito. Se precisa ir para um PS, se precisa chamar um familiar para intervir, ou se você com as suas técnicas você vai conseguir. Então, primeiro esteja bem psicologicamente para você entender qual o próximo passo, o que você vai fazer. Aquilo não é com você, aquilo não é pessoal. Então, seja esse cuidador que tem essa mente no controle, na dose certa. E o 10º é ser humano. Quando nós somos ser humano, antes de ser cuidador, antes de ser técnico, antes de ser enfermeiro, antes de ser pessoa, nós devemos ser humano. Quando nós temos isso intrínseco, com essa humanização, nós percebemos a lei. Nós vamos com mais sensibilidade, nós temos mais paciência, tudo junto, né? Paciência, resiliência para ir ali e fazer de forma mais leve, de forma mais carinhosa, de forma humanizada. Às vezes você precisa sim intervir para pegar aquele idoso no momento agressivo e dar um banho. Ele precisa tomar banho, porque ali vai estar uma situação que ele pode ter evacuado, feito xixi. E você precisa fazer isso, só que você não vai fazer de forma agressiva, de forma para machucar o idoso. Não, você vai fazer de forma humanizada. E existe umas técnicas, uma estratégia para isso. E é isso que nós vamos ver dentro da especialização. E nós vamos ver o que fazer após o diagnóstico. E aí? O idoso começou esse processo demencial, começou esquecendo lugares que ele sempre ia, padaria, farmácia, mercado. Ele começa a ir e se perde, ele começa a esquecer o nome de pessoas próximas, ele começa a guardar coisas em lugares inusitados. Então, esses são os sinais que o Alzheimer costuma dar. Ele está aqui conversando com você e de repente esquece o que estava falando, não sabe continuar aquela conversa, vai chamar uma palavra e troca por a outra sem ele nem ter essa percepção. Então, o que fazer quando vem o diagnóstico do Alzheimer? Aí você, enquanto familiar, deve sim ter uma orientação, um direcionamento para você estar traçando aí estratégia com toda a sua família, com a rede de cuidados, com os cuidadores, com os profissionais que atendem. Então, é importante tudo isso. Aí, após o diagnóstico, é fazer isso que eu já falei, né? Estar organizando aquele espaço. Quem vai tomar as decisões? Ele não consegue mais. A idosa ou o idoso não consegue mais ter o poder de decisão. E aí, o familiar precisa intervir. Precisa intervir no sentido de tomar conta, de direcionar, de colocar para frente, de gerir aquela residência, porque ali tem outras pessoas. Tem um cuidador, tem uma faxineira, tem uma doméstica, tem às vezes a senhora também que já está, ou o senhor que já está também mais velho precisando de cuidados, e a família vai ter que decidir quem que vai administrar para fazer compra, não deixar faltar nada, medicação, fralda, quem que vai levar no médico quando precisar, quem vai estar pagando as contas, quem é que vai tomar conta ali da rede de dinheiro mesmo daquele idoso para estar resolvendo as situações. Então,
a família é crucial nesse momento de decidir isso. É uma parte muito difícil que exige muito de você realmente ter o entendimento de que ele não consegue mais. As faculdades mentais dele não permitem mais e você deve interferir. Adaptação da casa, né, como eu já falei. Então, uma nova rotina. Lembra que eu falei no início que Alzheimer não é o fim? Alzheimer é o início de uma nova vida. Então, deve sim estruturar aquela casa, deve tirar o que ofereça risco para o idoso. Mesas pontiagudas, mesa de centro por as salas, são várias coisas. Deve organizar aquele espaço para o novo, para a nova vida, nova rotina. Documentação burocrática. A família deve se atentar para isso, que é sobre quem vai responder por aquele idoso. E aí vai precisar da justiça, para a justiça estar determinando sobre tutela, curatela. Se não tiver quem responde, aí o juiz que vai decidir. A justiça é quem vai decidir sobre tudo isso. Então é um processo que após o Alzheimer, tudo isso tem que ser feito o mais rápido possível, porque quando é diagnosticado, vai ser assim, para realmente ele perder suas faculdades mentais sobre poder de decisão. O que fazer? Quem vai levar ele para tomar vacina, exames periódicos, dentista, no médico quando precisar, no PS. Então, quem vai ficar na linha de frente? Quem é que o cuidador vai estar chamando para fazer? Isso que eu estou falando aqui, tudo quem vai decidir vai ser a família, mas você, enquanto cuidador, deve também saber quem é que vai responder na hora que você precisar ali no seu atendimento, quem é que você vai chamar para estar aí suprindo a necessidade desse contexto que eu estou falando aqui. Criar uma rede de apoio, né? Porque quando é diagnosticado, principalmente você, familiar, você não consegue sozinho. Não queira carregar o mundo nas costas, porque você também vai adoecer, porque é um novo que você não conhece, é desconhecido, você não vai saber lidar com aquela situação, com aquela transformação diária, cotidiana, ali vai te adoecer, você vai ficar também de forma que não vai, daqui a pouco não vai conseguir estar ajudando nesse contexto de cuidar do idoso, e ele vai precisar de você. E você, cuidador, precisa estar bem também psicologicamente. Então, cuide da sua vida psicológica, cuide do seu dia a dia, tire um dia para você de folga, para curtir, passear, descansar, ir no salão, não sei. Você precisa estar bem para você também não adoecer. E o último ponto aqui desse módulo 3 é para você recuperar a sua qualidade de vida. Então, que seja familiar ou que seja idoso, quando tudo anda, quando as coisas são ajustadas, então você recupera a sua qualidade de vida. A exemplo de, eu já assisti uma idosa anteriormente, que ela partiu, e a família dela tinha qualidade de vida. Então, tinha eu e mais 2 cuidadoras lá, que supríamos a necessidade daquela idosa em todo o contexto. E aí os filhos conseguiam viajar, até mesmo para o exterior, conseguiam passar fim de semana na praia, conseguiam ir para aniversário. Por quê? Eles retornaram a qualidade de vida deles. E nós, a equipe era muito alinhada também, nós conseguíamos viajar, tirar um dia de folga, fazer um exame se preciso. Por quê? Porque nós tínhamos essa rede de apoio para que nós também pudéssemos levar a nossa vida de forma leve e que não abalasse esse compromisso de cuidar do idoso, abalasse e destruísse também a nossa vida. Então, ter isso em mente é importante. Uma idosa que eu estou assistindo agora, o filho dela também viaja. Ele está viajando no momento para o exterior e eu estou lá cuidando dela. Então, quando você tem uma rede de apoio, de confiança, de transformação, de responsabilidade, de posicionamento, que vai saber resolver ali aquela necessidade momentânea, você está apta para isso. E isso é ter qualidade de vida para você e para os demais que estão ali acompanhando e formando essa rede de apoio para cuidar daquele idoso, que é que realmente importa naquele momento. É um idoso que não tem mais poder de decisão, que não sabe mais nada com nada, que tudo para ele é algo que é dolorido, é difícil. Então precisamos estar fortalecidos para estar aí ajudando esse idoso.
Então, até o momento, são esses pontos aqui que eu passei para vocês, que nós vamos aprender detalhadamente, um por um, lá dentro da especialização. Quando for amanhã, eu vou trazer mais pontuando, mais 4 módulos para vocês, e na quinta-feira eu termino de falar tudo que nós vamos ver aqui dentro. Então, olha só, gente, o que eu passei aqui para vocês são pontos, tá bom? São pontos. O André Braga entrou aqui. Boa noite, amiga. Estou no trânsito. Obrigada, André, por todo o apoio que você tem dado, por tudo que você tem me ajudado, tá? Essas artes que eu posto sobre o Alzheimer Além do Óbvio, é o André que está me ajudando. Então, ele também tem um curso maravilhoso. Então, quem quiser aí aprender a se posicionar no digital, é com ele mesmo. Valeriana, fala da demência de Parkinson. Fala da demência de Parkinson. Sim, nós vamos falar sobre a demência. Como eu falei, né? Tem as demências, nós vamos trazer pontos de cada uma, mas a especificidade mesmo, todinho o curso será voltado para Alzheimer. A transformação mesmo, o foco mesmo é Alzheimer. Então, tudo será falado sobre o Alzheimer em todas as fases. Você vai se tornar uma cuidadora expert. Todos os familiares vão querer você no atendimento, porque você sabe resolver aquele problema. Você sabe ajudar o idoso a ter qualidade de vida, a passear, ao familiar ficar tranquilo na hora que ele vai passear, porque você sabe o que você está fazendo. Você é um ser de transformação naquela família. Você está resolvendo a dor do familiar. A especialização vai ser composta de aulas gravadas, tá bom? Pela plataforma. Terá apostila, terá PDF e teremos encontro quinzenalmente pelo Zoom. Eu estou ainda vendo qual vai ser a melhor plataforma para nós debater, ou seja, tudo dentro do curso vai estar lá para vocês. Mas você, por exemplo, viu aqui o primeiro módulo, assistiu e ficou ainda com dúvida. Aí no nosso encontro vai ser para tirar dúvidas, para eu estar trazendo algo novo para vocês, para estar... Por quê, gente? A demência do Alzheimer, todos os dias a gente descobre algo novo. Por exemplo, você faz todos os dias uma forma de conseguir dar banho, mas amanhã você pode não conseguir, isso é normal. E aí você cria nova estratégia, nova forma, e é sobre isso que eu vou fazer. Então você vai, a partir do novo, como eu estou cuidando de um idoso com Alzheimer também no momento, e o Alzheimer dela está naquela fase inicial, mas está acelerado. Então, é um dia de cada vez. É um dia que algo foge do nosso controle, principalmente quando é externo da casa. Barulhos externos, um carro batendo a porta, um cachorro latindo, rua. Então, fica mais difícil de nós intervir. E cabe a nós ter a técnica certa para ir lá, usar da nossa persuasão para estar ali transformando, acalmando aquele idoso. E também terá o certificado, tá? Mas assim, eu quero falar para vocês o seguinte: não se apegue a um pedaço de papel. Olha, eu vou fazer só porque para dizer que eu tenho especialização em Alzheimer. Porque esse pedaço de papel não vai transformar a sua vida. Esse pedaço de papel não vai intervir lá na hora que o idoso está cuspindo medicamento, está te empurrando, está rodando a casa inteira, querendo ir embora, agressivo, gritando. Não, o pedaço de papel não vai te ajudar. O que vai te ajudar é você apresentar para o familiar na hora da entrevista que você tem uma especialização em Alzheimer e que você consegue ajudar ela transformando aquela realidade. Você começa a pontuar como é que você pode estar fazendo isso. Porque eu costumo falar o seguinte: quando a família do idoso nos convida para uma entrevista, você deve sim mostrar para ele que você sabe resolver. É disso que o familiar gosta, é isso que realmente vai fazer ele te contratar e pagar aquilo que você está fazendo. O familiar não gosta de problema, ele gosta de pessoas que resolvam problemas. Então, ele já está com um problema, que é o idoso, que está tudo fora do lugar, está tudo muito difícil, muito dinâmico, porque muda direto. O que ele menos precisa é que você, enquanto cuidadora, entre lá para ser mais um problema. Seja essa pessoa que está ali para vender aquilo que você sabe. Transformação. E aí você vai dizer: olha, eu consigo ajudar vocês. E você começa
começa a falar como que você vai fazer, como é que você consegue intervir naquela agressividade, como que você consegue fazer para o idoso se alimentar na hora certa, como que você pode fazer para ele conseguir engolir aquela medicação que na maioria das vezes ele cospe, ele espera a pessoa sair e joga fora, ele joga no chão. Então, é para isso que vai servir essa especialização. Por isso que eu sempre falo, olha, eu tenho N certificados ali numa pasta, mas esses certificados são apenas pedaços de papel. Agora, o que eu aprendi fazendo cada um dos cursos, cada especialização que eu coloco em prática hoje, que eu estou na ativa, que eu chego na casa do idoso, que eu realmente sei por onde trilhar esse caminho de transformação, como que eu vou estar fazendo para ajudar essa família que está ali assoberbada de tanta preocupação, com tanto estresse, com tudo que não dá certo, é o que vai realmente dizer se eu vou ser contratada ou não. Vai ser o meu saber, o meu fazer profissional, o meu posicionamento é quem vai dizer quem é a profissional Cileuda Santos. E mais uma coisa, se você diz que você faz, que você transforma, você precisa fazer isso, tá bom? Se você diz para o familiar que você consegue cuidar, que você estudou para isso, você tem que mostrar no dia a dia, na prática, que você consegue. Então, por isso que eu falo, estudar é fundamental. É situação sine qua non para você conseguir fechar aquele atendimento com qualidade, cobrando aquilo que você almeja, que é justo. E é como eu falei, no final de tudo eu vou deixar um bônus para vocês ensinando sobre isso. Então, esses foram os pontos que eu trouxe para vocês hoje. O que nós vamos estar estudando, como que você vai adentrar nessa realidade e transformar, como que você vai estar sendo a cuidadora especialista que transforma a vida, que torna o dia a dia do familiar e do idoso mais leve, cuidar com leveza, o início de tudo. Então, quero que vocês continuem aqui no Instagram, estejam atentos, porque amanhã eu vou trazer mais outros pontos. Na quinta-feira eu finalizo e na sexta-feira será o lançamento. A abertura das inscrições, lá no meu feed tem o link do grupo VIP. Quem está no grupo VIP vai ter condição especial para estar adquirindo a especialização. E na sexta-feira eu vou falar para vocês tudo aqui, vou estar falando o valor, como é que nós vamos estar aí nessa dinâmica iniciando para a aula inaugural. Então, continue aqui no Instagram, qualquer coisa, qualquer dúvida, me chama no direct, vai lá no grupo, faz perguntas, que tudo será tratado através de lá. Então, eu espero ser essa pessoa que vai deixar você com mais confiança, vai fazer você perder o medo de cuidar de um idoso com Alzheimer. E lembre-se, os sentimentos do idoso não são apagados, não mudam, eles ficam ali, sabe, adormecidos, eles só precisam ser estimulados. E quando você sente que aquele idoso com Alzheimer te agradece em forma de carinho, te agradece em forma de estar passando a mão na sua mão e dizendo obrigada, e te fazendo um elogio, isso é transformador. Então, pratique sempre isso, estimule os bons momentos, os bons sentimentos, porque eles estão ali. Ele vai sentir raiva, vai sentir dor, vai sentir tristeza e vai ter muito amor para dar. Cabe a nós estimular cada um deles. Então, se você é rude com o idoso, que já está ali no seu processo demencial de confusão, se você fala num tom alto, se você é grossa, ele também vai retrucar. Agora, se você é leve, se você é suave, se você sorri, se você canta, se você é carinhosa, se você é meiga, ele também vai retribuir com carinho, com aconchego, com gratidão, com um sorriso no rosto. Então, é isso que eu desejo para vocês, é o que eu mais desejo. O objetivo dessa especialização é colocar cuidadores mais especializados, mais empáticos no mercado, sabe? Para transformar uma vida que já está ali tão dolorida, tão sofrida. Mônica Jardim acenou. Boa noite, Mônica. A Mônica que está aqui, ela é filha da minha ex-assistida. Gente, um doce de pessoa, que eu fiquei 2 anos e 4 meses e que eu aprendi muito e estamos aí. Hoje nós íamos nos encontrar para uma confraternização que ela nos chamou, nós cuidadoras. Por isso que eu falo,
Quando você faz em excelência, quando você é um ser de transformação, você vai deixar marcas naquela vida, naquela família. Seja esse profissional que deixa saudade, que sempre estão lembrando de você, que lembram de você com doçura, com gratidão, com carinho e querem você por perto. Então está marcada a nossa confraternização e nós vamos sim nos ver. E eu desejo que vocês sejam esses profissionais de transformação, de ver algo acontecendo e sempre saber que vai resolver, buscar o melhor caminho para resolver, de forma leve, tá? Porque a vida já é pesada demais para pessoas que estão passando por isso. Então eu vou fazer um post nos stories e vou deixar o link do grupo VIP. Então estejam entrando no grupo VIP, que por lá você vai ter condição especial. Mas essa condição especial é só para quem está lá no grupo VIP. Os demais que adquirirem por as vias normal, do dia do lançamento, será o preço normal, que eu ainda não fechei o preço. Então não me perguntem por preço, porque eu ainda não fechei. Perguntem sobre valor. Primeiro, gera valor na vida de vocês, gera valor no cuidado de vocês. Sejam esse ser que vai transformar, que vai curar, que vai sarar. E aí depois vocês se preocupam com o preço. E lembrem-se, todo valor monetário, que é pecúnia, dinheiro, que você investe ali em um curso, numa especialização, desculpa, não vejam como gasto, não vejam como despesa, não, é um investimento. Você está investindo para você melhorar, para você aplicar e você receber de volta em dobro. Porque o que eu vou ensinar para vocês é para vocês dobrar o salário de vocês. Que eu tenho certeza, eu digo porque eu sou prova disso. Quando nós sabemos, sim, nós somos valorizados, nós somos profissionais valorosos, que as famílias nos veem como algo que está ali, ajudando, que está transformando, que está tornando tudo mais leve. Então, como exercitar a paciência com o idoso com Alzheimer? A Débora, quando você for cuidar de um idoso com Alzheimer, a primeira coisa que você deve ter em mente, tem que ter uma viradinha de chave. Você está cuidando de um idoso normal que não tem Alzheimer. Então, se ele te perguntar, seu nome, Débora, por exemplo, que horas é agora? Você vai responder, olha, é 20 horas, 19 horas e 59. Ele vai entender que ali é 19h59. Se um idoso com Alzheimer te pergunta, Débora, que hora é agora? Aí você vai falar 19h59. Naquele momento, ele sabe 19h59. Você fechou a boca, ele pergunta de novo, que hora é agora? Você vai responder de novo. Daqui a pouquinho, que hora é agora? Aí você vai responder de novo. Quando você responder, o que eu uso sempre, ensino para as pessoas usarem, quando você responder, esqueça você que você respondeu. Responda sempre como se fosse a primeira vez que você está respondendo. Sempre com calma e explicando. Olha, é 19h59. Pronto, daqui a pouquinho de novo. Por quê? Você precisa entender que ali não é ele, não é porque ele quer, não é birra, não é pessoal. Ali é uma doença. É uma doença, é uma demência que impede ele de pensar, de saber o que ele perdeu aquela noção. Então, momentos recentes são apagados. Sabe você pegar uma borracha e apagar? Então, a culpa não é dele. Então, quando nós temos isso em mente, que é uma doença, nós conseguimos ter essa paciência. Esse foi um exemplo que eu dei. Mas use isso em todo o contexto, em todo o dia a dia. Você fazendo isso, você vai ser diferenciado. Ou o profissional diferenciado na prática, no cotidiano, não apenas em falácias. Ou seja, faz o que eu faço e faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Não. Aqui é o seguinte, faz o que eu falo e faz o que eu faço, que você vai obter êxito, você vai obter sucesso na vida de vocês. Teremos aulas com simulação, gente. Simulação sobre o idoso agressivo, sobre ele andando, sobre suas necessidades na roupa. Gente, teremos aula simulação mesmo. Porque não adianta eu só falar, se quem nunca teve intimidade, nunca teve aproximação, nunca cuidou de um idoso com Alzheimer, não vai ter noção. E você vendo aquilo acontecendo e como que você vai intervir é diferente,
tá bom? Então será uma especialização como jamais foi vista no mercado. Eu tenho certeza que cursos existem, especialização existe, várias e muito boas, diga-se de passagem, que eu já fiz muitas, muito boas. E eu senti essa necessidade de trazer essas aulas práticas, vocês vendo, observando como é que realmente nós adentramos para transformar aquela vida. E, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Então, eu aguardo vocês amanhã, no mesmo horário. E novidades, muitas novidades e muitas coisas boas estão por vir. Você vai ser uma profissional em excelência. Tenham todos uma boa noite e um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. Estarei aqui para o que vocês precisarem. Vem comigo, Alzheimer além do óbvio, te tornando uma cuidadora profissional de sucesso, uma cuidadora no topo. Vem comigo.